Oi, gente, hoje no programa Mães e Filhos vamos falar um pouquinho sobre a odontologia. O que fazer depois que você tira o aparelho e os dentes não estão ainda 100%. E também vamos falar sobre a harmonização facial. Eu vou para a vinheta e já volto. Agora sim, estamos começando o programa Mães e Filhos. Muito obrigada pela sua presença e também pela sua audiência. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a odontologia, a saúde bucal no completo. Vocês sabem que a hora que a gente tira o aparelho, os dentes estão retinhos, não é mesmo? Mas e aí? Não é só isso. A coloração não está legal, a gengiva também não. Então ainda tem procedimentos que a odontologia pode fazer depois que tirar o aparelho. Vamos ver com a doutora Carolina Matar e com a doutora Michele Campo o que a gente pode fazer nesse momento. É com vocês. Oi pessoal, oi Cris. Hoje nós vamos falar aqueles casos onde o paciente ele busca o tratamento ortodôntico e a queixa principal dele é a estética. Mas nesses casos, principalmente a maioria, não é apenas o alinhamento dos dentes que a gente precisa resolver. É o formato do dente, a cor do dente, né? Então, em muitos casos, a gente tem que fazer o planejamento com a estética também. Então, o que acontece? Quando o paciente ele tira o aparelho, ele tem aquela imagem de que, nossa, meu dente já vai estar bonito, do jeitinho que eu sempre idealizei. Então, a gente tem que frear um pouquinho essa expectativa do paciente. Por quê? Agora que tirou o aparelho, o paciente está, às vezes, até cansado de ficar vindo todo mês, às vezes, várias vezes por mês no dentista, ele fala, agora eu vou tirar férias. Não, né? Então agora a gente precisa planejar como você pensou em ter o seu sorriso. Apenas claro, vai precisar apenas de um clareamento? Ok, rapidinho a gente consegue resolver isso com um clareamento. Mas muitas vezes a gente tem um desnível dental. Um dente é um pouquinho mais comprido do que o outro. Um dente, por mais que ele esteja alinhado, ele está um pouquinho mais para frente do que o outro. Então a gente precisa devolver essa harmonia. E até com uma cirurgia plástica gengival, né? A gente consegue alinhar o sorriso vermelho, que é a gengiva, com o sorriso branco, que são os dentes, né? Então isso a gente envolve uma equipe toda preparada, voltada nesse caso pós-tratamento ortodôntico, para a gente devolver a estética para o paciente. Então, nesses casos, o que a gente costuma fazer? Remover o aparelho, aí a gente vai desenhar o sorriso dele. Na hora que a gente desenha, a gente pensa na parte vermelha, que é a gengiva, se tem que fazer a gengivoplastia, que é um procedimento super simples hoje em dia, e a parte branca é o dente. Então vamos aumentar esse dente como? Então primeiro a gente faz o desenho, uma simulação, desenha hoje em dia em 3D no computador, faz o desenho e a gente prova na boca do paciente, provando para devolver a estética mesmo. A estética que a gente fala são aqueles dentes que estavam desgastados, são dentes que o aparelho já alinhou, mas ainda não tá 100%. E também a cor, né? Como a Michele falou, quando é só clareamento é mais simples, mas normalmente tem vários detalhes que precisa, esses detalhes que fica aquele sorriso perfeito e no final. Então são pequenos detalhes que faz a diferença mesmo no sorriso. É claro que o paciente ele ajuda a gente a decidir qual material e qual linha de tratamento a gente vai seguir. Uma restauração ou devolver um sorriso harmônico com resina, se eu fizer, eu tenho dúvida se eu quero uma porcelana, que é um passo muito grande, vou desgastar dente, não vou desgastar dente, enfim. Então a gente ajuda o paciente a tomar essa decisão. Lógico, a decisão é dele, mas nós estamos aqui sempre para poder orientar esse paciente, né? Então tem os pós e os contras de uma resina, né? Então a resina a gente pode usar ela de uma forma temporária, para o paciente poder se acostumar, que o dente vai ser aumentado um pouquinho, porém ela quebra com muito mais facilidade, ela mancha também. E agora a gente está na moda, né? E é um tratamento que veio para ficar, que são as lentes de contato ou porcelana, né? Que muda pelo menos pelo desgaste que a gente faz com o paciente, né? Então a gente consegue devolver essa harmonia muito maior com as porcelanas também, que fica, ao meu ver, é um tratamento muito mais duradouro e muito mais bonito.
E o aparelho, em alguns casos, a pessoa nem consegue enxergar no início que precisa dessa estética. Mas, por exemplo, vamos falar dos caninos, aquele canino muito desgastado. O canino é o guia da nossa mordida. Então, na hora que a gente faz a mordida, o canino ele tem a raiz bem longa e ele é que suporta a função mastigatória. Então, devolver aquela pontinha do canino é extremamente importante. E às vezes o paciente não consegue enxergar isso. Por isso que é legal, na verdade, desde o início, quando a gente inicia o tratamento ortodôntico, eu já falo sobre isso, mas no final é que a gente consegue ver todos os detalhes. E o paciente também, porque o tratamento ortodôntico demora um pouquinho, às vezes 2 anos e pouco, então ele tá olhando mais os dentes dele. Mas sabe aquela cerejinha do bolo, que é a estética final? Normalmente a gente precisa da estética com essa equipe inteira. Estética a gente fala não só porcelana ou resina, mas essa estética final que vai dar aquele sorriso bem harmônico, né? E função, né? A gente pensando na função também mastigatória do paciente. Agora vamos para um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. A oportunidade que você esperava chegou! Aproveite o mês de ofertas imperdíveis Unimed Cuiabá. Descontos nos planos empresariais e particulares. Com preços a partir de R$ 96,00 e redução de 60 dias na carência. Oportunidades únicas e condições especiais para você. Não perca! Ligue 3612-3101 ou consulte nosso site. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Futi, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Encontrar amor, auxílio, ter em quem confiar, condições para desenvolver. Se juntar para fazer o melhor, se libertar, transformar, insistir, conquistar e continuar crescendo sempre. Colégio Isaac Newton, formação integral, preparando para a vida. I say everything, let's listen to Buddy play. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Goiabeira, Jardim das Américas, Avenida do CPA e Várzea Grande, 3623-6565. O paciente decidiu que ele optou pelas lentes de contato, que são as porcelanas. E agora? Eu vou ficar sem dente? Né? Então não. Então aqui na clínica nós desenvolvemos o Day Clinic, que o paciente ele fica conosco o dia inteiro e a gente mobiliza a equipe inteira para poder estar dando esse atendimento para o paciente. Então ele vem na clínica de manhã, a gente vai preparar o paciente, preparar os dentes e à tarde ele volta para a gente estar podendo finalizar e instalar esses dentes para ele. Então ele vai sair daqui com um sorriso novo, finalizado na estética, com as porcelanas, também na resina, né? Mas as porcelanas que demoram um tempo maior, em apenas um único dia e uma única sessão. É claro que tem uma preparação toda por trás. Então, imagina, usou o aparelho um tempão, aí depois tirou o aparelho, viu a parte de gengiva, faz o tratamento gengivoplastia se necessário, uma limpeza para preparar esses dentes para receber a estética. Depois faz algumas restaurações se preciso, aí faz o clareamento que também demora um tempinho.
tempinho, algumas sessões, né? E aí sim chega o grande dia, que é o Day Clinic, que eu acho que é algo bem interessante, porque é uma transformação tão grande que o paciente já espera tanto tempo, e aí a gente consegue fazer isso num dia só. Não fica com aqueles dentes provisórios vários dias, e o dente provisório ele pode soltar. Então a gente conseguiu resolver isso num dia todo. É claro que tem todo um por trás, a nossa correria por trás, mas o dia especial do paciente, ele não sente tudo isso, o que ele sente no final, ele tá lá com o resultado que ele esperava. Então é isso, tá? Essa foi a nossa dica de hoje. Então, se você pensa em transformar o seu sorriso, converse com o seu dentista, converse com toda a equipe que está envolvida no consultório dele, para ele conseguir antes e previamente definir, para você já se enxergar com aquele sorriso que você tanto quis. Então, essa foi a nossa dica de hoje, tá? Então, obrigada, Cris, eu quero te agradecer pela oportunidade, obrigada, pessoal de casa, e até a próxima. Obrigada, Cris, obrigada, pessoal, e até a próxima dica. E muito obrigada, doutora Carolina Matari e também doutora Michele Campos, uma dica super útil para deixar o sorriso ainda mais bonito. Agora vamos para um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. A oportunidade que você esperava chegou! Aproveite o mês de ofertas imperdíveis Unimed Cuiabá. Descontos nos planos empresariais e particulares, com preços a partir de R$ 96,00 e redução de 60 dias na carência. Oportunidades únicas e condições especiais para você. Não perca! Ligue 3612-3101 ou consulte nosso site. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Bem, pessoal, agora vamos falar de um assunto super atual, a harmonização facial. Eu convidei a doutora Simone Perini para dar várias dicas para a gente sobre esse assunto e também dar o pontapé em um quadro novo aqui no programa Mães e Filhos. Você é mídia hoje aqui no programa Mães e Filhos. Quer participar? Mande um vídeo para a gente através do site www.mediahoje.com.br. E vamos lá para a entrevista com a doutora Simone Perini. Olá, bem-vindos ao Mídia Hoje. Essa semana vamos falar de beleza. Que tal saber um pouquinho mais sobre a harmonização facial? Ao meu lado hoje, o convite foi para a doutora Simone Perini. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos saber, gente, os famosos que mudaram o rosto para mais bonito. Doutora Simone, a harmonização facial. O que é a harmonização facial? Certo. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos para o embelezamento da face. Nesse conjunto de procedimentos vai estar o botox, vai estar os preenchimentos de lábio, de nariz, para transformar o nariz, fazendo rinomodelação, por exemplo. Então, é o conjunto de procedimentos da face. Sejam eles para paralisar músculos, sejam eles para preencher espaços ou para volumizar, enfim, é esse conjunto de procedimentos. E tem uma dúvida super frequente, né? Você atua dentro da área de cirurgia dentista, não é isso? Sou cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. Mas tem uma dúvida, o médico ou o dentista? Os dois podem fazer os procedimentos de harmonização facial. Os dois têm capacitação para atuar na face das pessoas, dos pacientes. E tem uma outra dúvida bastante frequente também, é com relação ao próprio procedimento, né? O uso dos produtos, vamos dizer assim, dos medicamentos, o botox, o preenchimento, existe diferença? Sim. O botox, a gente utiliza ele para a parte estética, principalmente para paralisar algumas regiões onde a gente movimenta e aí a pele fica com algumas marcas de expressão. Então, para a gente amenizar essas marcas de expressão, deixar o aspecto da face mais suave, então a gente faz nessa região dos olhos, nós podemos fazer na região da testa, para a pessoa quando ela se expressa não ficar com aquelas marcas de expressão e não ficar com a pele vincada. Então, é uma diminuição da atividade muscular. A gente vai aplicar em pontos específicos onde a gente quer diminuir essa atividade. Então, o botox é um paralisador.
na quantidade ideal. E o preenchimento, ele é um volumizador. Então, se a pessoa tem um lábio muito fininho, a gente vai conseguir ganhar um volume no lábio. Tem pouco mento, a gente consegue ganhar um volume de mento. O perfil não é legal do nariz, a gente consegue melhorar essa questão do perfil volumizando. Aí sim a gente usa o preenchedor e não o Botox. E tem a diferença também entre harmonização e MD Codes. Isso. A harmonização é o conjunto de procedimentos, não tem alguém específico que criou, porque são vários que estão ali juntos. O MD Codes foi um médico dermatologista chamado Maurício de Maio, que criou um protocolo de preenchimentos. Então, eles têm pontos exatos para a colocação dos materiais preenchedores. Então, assim, existe siglas que os médicos e os dentistas seguem para fazer o MD Codes. O MD Code seria pontual, alguns lugares específicos criados por esse médico. A harmonização não existe um nome exatamente, e a técnica também é um pouco diferente. A técnica da harmonização pode usar pontos, pode usar outras formas de preencher, com volumização total, não necessariamente pontual. Então, é mais uma questão técnica. Vamos falar agora dos artistas. Celebridades que fizeram as harmonizações e que estão aí em alta, Sim. né? Lady Gaga Sim, foi transformou. uma. Gretchen foi outra. Xuxa, mais A Xuxa, recente, estamos né? na expectativa do depois dela, Do né? depois dela. Vamos falar um pouquinho da Gretchen. Coloca a imagem na tela pra gente, pra você falar pra gente o que ela mudou no rosto dela. Tá, vamos colocar a imagem primeiro do lábio da Gretchen, porque foi uma transformação assim, que o lábio dela estava muito feio. Ela tem um material que é definitivo no lábio, que não se usa em lábio, mas alguém colocou há um tempo atrás. Então, o lábio dela ficou bem desfigurado, invertido, e aí foi feita a correção do lábio com ácido hialurônico, devolvido o contorno dessa região. Depois, na foto, as pessoas vão observar que aqui é invertido. Não tem o volume no centro do lábio, o volume tá aqui, então dá um aspecto de lábio caído. Então foi corrigido essa... Então piorou, né? Piorou bastante. Aí com a harmonização, com o preenchimento labial, colocou-se volume onde precisava. Nessa região transformou bastante, na região central do lábio, e devolvendo o filtro, essa projeção que é importante que o lábio tenha. E principalmente o lábio superior tem uma projeção leve, um pouquinho mais para frente, mas o volume maior no inferior fica mais harmônico, fica mais bonito. Então foi corrigido na Gretchen boca e depois outras partes do rosto também. Vamos falar agora da Joelma. Vamos. Joelma fez a harmonização facial. Ela que estava aí, né, no momento da vida dela, profissional também, que ela estava com um aspecto bem cansativo. Sim, estava com bastante olheira. O que acontece durante o procedimento, durante o nosso envelhecimento, os compartimentos de gordura que nós temos na face começam a, derreter. Parece que a gente começa a derreter, tudo cai, né? Cai. Então, fica os compartimentos... do bulldogzinho. Fica aqui, bulldogzinho, fica aqui, muito marcado, né? Evidencia olheira. Então, a Joelma tava com esse aspecto bem cansado. E aí, foi preenchido na Joelma malar, para dar esse up na face, o efeito blush. Também falam que é o efeito top model look, porque daí ele tem esse volume da fica maçã. Aquele blush, né? Sim, que é muito legal. Bem bonito. E voltou a ter contorno e definição do ângulo de mandíbula. Que aí aquela pelezinha que também derreteu daquela gordura, né? Aquela pitose aqui embaixo, que é a queda do tecido, conseguiram melhorar dela fazendo o contorno da mandíbula. Melhorando esse ângulo da mandíbula. Ficou muito interessante isso também. Aí tem o famoso bigode chinês que a gente preenche, mas só de dar um up no malar já consegue melhorar o bigode chinês. Lady Gaga, que foi sucesso agora aí no troféu, né? Dá pra ver bastante a ela mudança tá linda dela. também. Tá linda, né? Dela também. Dela foi mexido no nariz, malar, pra também ter aquele top model look. O mento foi projetado um pouquinho pra frente. E ângulo de mandíbula, porque ela era bem retraído o mento, então já dá uma alongada no rosto. Dela, o que eu pude perceber foi que foi feito malar, nariz, mento e um pouquinho de ângulo de mandíbula. E provavelmente botox também. Doutora Simone, quanto tempo dura? Porque a gente vê que são procedimentos que não são
fixos, né? Não é igual uma cirurgia plástica. Sim, não são definitivos. Não são definitivos, essa era a palavra. Quanto tempo dura? Bom, o Botox tem uma durabilidade de 4 a 6 meses. Não passa disso. Nenhuma das marcas disponíveis no mercado hoje oferecem para nós um tempo maior. Então é de 4 a 6 meses, porque daí a toxina começa a perder a força frente à força muscular. Então aí volta a ter movimento, não vai ficar pior do que estava quando acabar, nada disso acontece. Então, toxina botulínica de 4 a 6 meses. E os preenchimentos vai depender da marca, da reticulação, da região que foi aplicado. Existem preenchedores que duram 8 meses, de média, e chegam a 2 anos. Então, normalmente, vai girar em torno disso. Vai depender de qual região que precisa usar, qual preenchedor que vai ser usado, e para determinar essa durabilidade. Um preenchimento de lábio, por exemplo, ele não dura mais do que 1 ano. Difícil ele durar mais do que 1 ano, porque ele é um preenchedor mais maleável, ele é mais macio, ele precisa ter essa maleabilidade para não ficar com aquela boca dura, de pato, assim, né? Tipo aquela coisa artificial. Então, é um preenchimento que tem menos reticulação. Ele vai durar um pouquinho menos também. Quantidade é o segredo também de um bom preenchimento, né? Sim. Normalmente uma seringa vem 1 ml. Então, a gente está limitado ali 1 ml. 1 ml, se a gente colocar na colher, a gente vai ver que não é nada, né? Essas transformações, por exemplo, que a gente tem na internet, são transformações acima de 10 seringas. Usa bastante, precisa colocar bastante. Tem harmonização que chega a 30, 32 seringas, aí depende da necessidade do paciente, né? Mas não existe uma quantidade determinada, porque as pessoas são diferentes uma das outras, né? As necessidades são diferentes, então a gente precisa avaliar cada caso, mas não existe um limite também. Existe um limite para uma quantidade total, mas até 30 seringas eu já vi sendo usada, e muito natural, com efeito muito bonito, nada de exagerado. E o nariz? Acho que ele é um dos queridinhos da mulher, né? Como que é a harmonização do nariz? Aí entra uma disputa boa, nariz e boca, são os mais queridinhos. Mas o nariz, a rinomodelação é muito transformadora, assim, e é muito simples, porque a gente faz com anestesia tópica ou anestesia local, então não precisa de colocar o paciente para dormir, ir para um centro cirúrgico, nem nada. E a gente harmoniza acrescentando o produto. A gente consegue empinar o nariz, a gente consegue afinar o nariz e consegue tirar esse ossinho. A gente consegue corrigir ele. A gente vai conversar depois aqui da entrevista, né? Eu tô me animando, porque a cirurgia de rinoplastia, eu pude acompanhar a minha mãe, ela é uma cirurgia bem traumática, né? E o pós-operatório é muito difícil, né? Fica roxo. Então, a rinomodelação veio para facilitar e para ficar bonito tanto quanto. Então, não é para todos os casos, mas para alguns casos ela cabe muito bem. Existe idade? Por exemplo, a idade ideal para fazer? A partir dos 16 anos para a mulher, né? E dos 18 para os homens. Quando já desenvolveu. Homem procura fazer a harmonização? Bastante. Os homens são vaidosos são hoje em dia, muito né? vaidosos. Para fazer contorno de mandíbula, que deixa o rosto bem mais masculinizado, assim, mais marcado. Eles querem fazer muito. Fazer lipo de papada enzimática também. Os homens se incomodam bastante, porque eles querem ter barba, então fazem bastante lipo de papada também. Que não é cirúrgica, que é só uma aplicação de produtos que quebra a gordura da região. Também é um procedimento muito procurado, é bem interessante. A estética hoje, dentro da odontologia, ela ganhou uma notoriedade muito grande, porque antes a odontologia não trabalhava essa área de estética. Não, assim, não tanto na face, era mais voltado só ao sorriso. E aí, há 4, 5 anos atrás, a odontologia tem se dedicado muito, né? A classe odontológica se voltou muito para essa parte estética facial. Doutora Simone, atualmente você atende onde? Na Clínica Santé, na Avenida Filinto Miller, número 82. Então, meninas e meninos que quiserem saber um pouquinho mais sobre a harmonização facial, doutora Simone, muito obrigada pela sua presença. Bem, gente, eu vou terminando o programa por aqui, mas fica essa dica para vocês também participarem. Entre através do site, acompanhe as notícias diárias pelo mediahoje.com.br.
Eu vou te esperar na próxima semana neste mesmo horário. Tchau, tchau e até lá!